Oi pessoal, começando mais um programa Nós Universo, uma espécie de edição especial. Eu obviamente vou tentar ser bastante direto, porque nós na verdade deveríamos gravar o próximo boletim no meio dessa semana, mas aconteceram alguns fatos importantes e isso fez com que a gente iniciasse de imediato a gravação desse boletim em caráter de emergência. Aqui atrás vocês podem observar uma imagem. Essa imagem é resultante de um trabalho feito por um grupo de cientistas brasileiros e americanos a respeito da anomalia magnética do Atlântico Sul. Eu tenho certeza que você que nos acompanha há algum tempo já ouviu essa expressão antes, justamente porque se interessou em algum momento pelo processo de inversão dos polos magnéticos da Terra. Essa anomalia ela foi identificada já há algum tempo e ela na realidade era apenas uma manchinha situada ao sul da África, entre o sul da África e o continente sul-americano, mais ou menos nessa região aqui. Acontece que esse estudo, formado por esse consórcio aí de cientistas, físicos e arqueólogos, e num outro programa eu vou explicar por que entraram os arqueólogos nessa história, eles fizeram um estudo a partir da análise de resíduos de resíduos de argila obtidos no sul da África e no nordeste brasileiro. E conseguiram construir uma espécie de mapa rastreador do comportamento dessa anomalia magnética do Atlântico Sul. Para encurtar a história e ir direto ao ponto, a imagem mostra claramente essa imensa mancha azul como sendo ela agora a anomalia magnética do Atlântico Sul. Ou seja, algo que começou pequenininho no sul da África, na direção do Brasil, agora toma toda a América do Sul, uma parte do sudoeste do continente africano e já avança no sentido oeste por sobre o Pacífico Sul. O que isso quer dizer? E eu chamo a atenção de vocês para o que eu vou dizer agora. Isso significa dizer que sobre a América do Sul, aonde está azul aqui, aonde estiver azul, a anomalia magnética faz leituras ou determina leituras entre 24 microtesla e 18 microtesla. Isso, em outras palavras, significa dizer é o campo magnético mais fraco que já se registrou em relação à magnetosfera. Claro, muita gente vai falar assim, não, mas eu já soube de pico zero. É verdade, mas nunca nada nesse sentido aqui. Olha, a despeito disso ter uma forte relação com o processo de inversão dos polos, deixa essa história um pouco de lado, para nós brasileiros, sul-americanos, de um modo geral, o que importa, e sul-africanos também, o que importa é que a deficiência magnética da nossa magnetosfera está exatamente sobre nós. E isso significa dizer que se o Sol, nas próximas semanas, tiver qualquer tipo de comportamento em termos de ejeção de massa coronal, em termos de tempestade solar, esse tipo de coisa, todo esse material, se for dia claro no Brasil, eu quero deixar isso bem claro, se for dia claro, se nós estivermos iluminados pelo Sol, nós seremos os principais atingidos, se não os únicos atingidos por causa dessa situação aqui. Vocês compreenderam a gravidade? Então veja, já há algum tempo a nossa ionosfera, a ionosfera sobre nós, vem sendo carregada de eletricidade por causa da chegada de ventos solares, o que é absolutamente normal, tá certo? Ainda que a magnetosfera esteja enfraquecida, ela tem permitido a passagem de uma porção de eletricidade enviada pelo Sol, e essa eletricidade está se acumulando no côncavo entre a parte inferior da ionosfera e a parte superior da superfície terrestre. É por isso que o Brasil tem sido observado por todos os cientistas aí, principalmente o pessoal que trabalha com climatologia, porque aqui nós temos uma incidência de raios muito grande. E a explicação está justamente aí. A nossa ionosfera está sempre carregada de eletricidade. E por quê? Por causa do enfraquecimento aqui da nossa magnetosfera. Então nós temos de cara um problema muito sério. Como eu estava dizendo, se o Sol se manifestar nas próximas semanas, se houver algum tipo de flare, erupção solar mais forte, esse material elétrico ejetado pelo Sol
vai chegar aqui na Terra, como sempre chega, mas se nós estivermos em plena luz do dia, esse material vai atravessar e pode atingir o continente sul-americano. E isso representa que tipo de problema para a gente? Representa problemas diretamente ligados à questão tecnológica, problemas de transmissão de satélite, se houver algum satélite transitando, e deve haver algum transitando no momento em que isso eventualmente ocorrer. Nós temos também, em uma escala crescente, problemas com a parte eletrônica de alguns equipamentos, marca-passos e até mesmo distribuição de energia elétrica. Fora isso, eu vou mostrar para vocês agora um outro mapa. Eu sei, muita gente tem procurado a gente, tem usado o WhatsApp, inclusive vou colocar ele aqui novamente para vocês verem e nos contatarem se houver dúvidas, esse tipo de coisa. Porque assim, o pessoal pergunta, mas como é que a gente pode se defender de uma tempestade eletromagnética? Olha, a gente tem falado, mas com algum cuidado, sobre a gaiola de Faraday. É importante vocês pesquisarem sobre o assunto, não é uma coisa muito fácil de implantar, mas vamos dizer que na pior das hipóteses, se você tiver um carro em casa, e se houver um alerta realmente para uma tempestade solar forte, é bom correr para dentro do carro. Se a pessoa tiver algum tipo de marca-passo, se a pessoa não quiser ser atingida ou não quiser experimentar a sensação de sentir a atmosfera carregada de eletricidade, corra para dentro de um carro. O carro, o avião, é uma gaiola de Faraday. Tá? A boa notícia eu acho que é essa. Agora, não, eu quero construir. Manda um WhatsApp para a gente vai dar uma orientada. Na internet existem 1000 projetos, vocês podem escolher à vontade. Mas se quiserem uma orientação dirigida, pode falar com a gente. Mas como eu ia dizendo para vocês, esse não é o único problema que motivou a gravação desse boletim de emergência para vocês. Na realidade, temos mais uma questão muito importante também. Acabou de cair meu papel aqui, mas vamos lá. Vocês devem estar conseguindo, obrigado, Bianca. Vocês devem estar conseguindo ver um mapa que tem tons vermelhos, alaranjados e até azuis misturados aqui no meio. Gente, esse mapa veio do INPE. Esse mapa representa a distribuição dos raios UV sobre a superfície terrestre, onde, provavelmente nessa distância vocês não vão conseguir ver, mas olha, sigam aqui a setinha, eu estou contornando o nosso território, o território brasileiro, tá? O Brasil está aqui, ó. Opa, aqui. Esse todo aqui é o Brasil. O Brasil está envolvido numa faixa em que os raios ultravioleta, as 3 bandas do raio ultravioleta, sejam eles o VA, o VB, o VC, e mais os raios X e gama, que são provenientes do Sol, estão distribuídos fortemente nessa faixa também. A imagem é pequena, não dá para ver, mas tanto para o lado do Pacífico quanto para o lado do Atlântico, essas manchas vermelhas continuam mostrando a alta incidência dos raios UV sobre essa faixa da superfície terrestre. Vamos lá. Aliás, eu aproveito para mandar um abraço para a Heloísa, lá de Barretos, que também fez um destaque nos comentários dela com a gente através do WhatsApp e chamou nossa atenção para esse detalhe. E por conta disso, nós aprofundamos um pouco aí a pesquisa sobre a questão dos raios UV e consultamos o INPE sobre a possibilidade ou sobre a necessidade de advertir a população em relação a isso. E isso foi confirmado. Então, digo para vocês, protetor solar, por favor, vai sair para ir daqui e ali, protetor solar. Por quê? Porque a distribuição de raios UV está todinha concentrada em cima dessa faixa aqui. E por quê? Nós temos aí a camada de ozônio extremamente prejudicada, extremamente furada, e é por esses furos, essas aberturas, que atravessa a capacidade térmica do Sol. O Sol atinge os oceanos e a superfície terrestre fortemente, e nessa época do ano, todo mundo sabe que a gente está saindo do verão, mas ainda é verão, é muito mais forte do que o normal, justamente porque o Sol, em tese, está um pouquinho mais próximo do Sol. Então, a incidência de raios UV é muito maior. Existe um outro mapa, que eu não vou apresentar aqui agora por uma questão de tempo também, que mostra a graduação dos raios sobre a superfície terrestre. Eu posso dizer para vocês sabem que eu não tenho o costume de exagerar. Hoje nós estamos com o fator máximo, tá? Que é 16. O fator na escala de distribuição de raios UV sobre a América do Sul, sobre a África e sobre o Pacífico Sul também é fator 16. Então é o máximo, é o grau máximo da escala. Então é bom a gente tomar cuidado.
Sol não é brincadeira, o Sol é lindo, maravilhoso, é o astro-rei, é isso e aquilo, mas realmente é problemático nesse momento. Para a América do Sul, como eu mostrei para vocês, a gente pode estar sofrendo aí os primeiros efeitos de uma tempestade solar, sim, sem precedentes na história do mundo, tá? Então a nossa região está extremamente sensível a isso. Vamos tomar cuidado, vamos estudar mais sobre o assunto, vamos compartilhar essa informação com os outros também, para que as pessoas realmente tenham a chance de se defender de alguma maneira. Por exemplo, quer ver um exemplo interessante? Um pronto-socorro. Um pronto-socorro que não estiver preparado para uma tempestade solar, aqui no Brasil, ele pode ter todos os seus equipamentos queimados por um pulso magnético. Não vai ser bom, né? Um dentista, a mesma coisa. Enfim, uma ambulância com equipamentos dentro uma UTI móvel, um helicóptero, tudo pode ser atingido numa tempestade solar, porque nós estamos realmente num estado de vulnerabilidade incrível. Incrível. Essa informação estava sendo retida. Essa informação foi publicada há poucos dias. E eu posso garantir a vocês que a fonte é super fidedigna, não há chance de erro, muito pelo contrário, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Há uma outra coisa que a gente separou para comentar nesse programa, nesse boletim de emergência, que é algo que a gente não poderia deixar de fora, principalmente aqui no nosso caso. Na realidade, gente, eu acho que cada vez que a gente liga a televisão, a gente fica embasbacado com as coisas que a gente vê, né? Pais espancando filhos, filhos matando pais, e nossa, e por aí vai, matança. E muitas vezes as pessoas chegam a perguntar para a gente se há uma relação com os fenômenos que estão acontecendo aqui na Terra. E na condição de psicanalistas, a gente pode dizer para vocês que sim, infelizmente existe uma relação forte com isso. Mas é uma relação interessante, que eu vou tentar explicar em um minuto para vocês. Vocês já perceberam em algum momento da vida de vocês, observando os animais, que quando há alguma coisa ruim para acontecer, os animais, eles migram, eles saem daquele local, você percebe revoadas, você percebe migrações terrestres de mamíferos, de outros animais, por conta de algum evento que chama a atenção deles. Eles têm essa percepção. A notícia interessante é que nós também temos essa percepção. A diferença é que justamente nós temos uma coisa que eles não têm, que seria a capacidade de raciocinar, e nós muitas vezes ignoramos essa intuição, que aparece como intuição, mas nada mais é do que um aspecto do funcionamento da nossa glândula pineal, que comunica o nosso cérebro primitivo, que alguns autores chamam de reptiliano, e fazem com que a gente acabe dando início a um comportamento, como a gente apelidou aqui, de modo sobrevivência. Essa violência gratuita que a gente tem assistido aí em todos os cantos do planeta, e também e principalmente aqui no Brasil, ela pode ser uma representação comportamental dos efeitos desse cérebro primitivo, nos avisando e nos colocando no estado de sobrevivência. O que significaria dizer que, por conta da nossa má interpretação desses impulsos, a gente parte para cima do outro como se realmente fosse o outro culpado ou o outro que oferecesse algum tipo de risco à nossa sobrevivência, quando na realidade o risco iminente está no ambiente e não nas pessoas. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não, está aqui o nosso WhatsApp de novo. Bia não vai esquecer de colocar os nossos e-mails aqui, tá? Para vocês acessarem e tirarem suas dúvidas. Portanto, eu reforço para finalizar esse boletim, que vocês realmente saiam às ruas, se for o caso, protegidos do sol, sabe, com protetor solar. Por falar nisso, a Renata, né, para o pessoal não confundir, a Renata está pesquisando e testando 3 receitas de protetor solar natural, e se elas realmente se mostrarem eficientes, a gente vai publicar, vai postar para vocês aqui de algum jeito, tá? Talvez a própria Renata venha para explicar como é feita essa receita, para que vocês realmente não precisem gastar mundos e fundos com protetor solar, mas que saiam à rua sempre bem protegidos, tá certo? Tomar cuidado com os nossos velhinhos, a pele deles é muito mais sensível, aqueles que têm diabetes também ficam mais sensíveis a esse tipo de coisa. Muito, muito, muito cuidado. E vamos ficar de olho no sol, tá certo? Infelizmente, nessa época, nessa fase em que nós estamos, a coisa realmente pode ficar muito feia para o nosso lado. E só para o nosso lado.
porque observe o resto do mapa. Você tem outras colorações aqui, e na medida que se aproxima do vermelho, os tons que vão chegando perto do vermelho indicam um aumento da magnetosfera. E aqui, a pior parte dela. Tá bom? É isso aí. Então a gente se vê, quem sabe ainda durante a semana. Forte abraço a todos, boa semana e, por favor, pensem no que a gente falou aqui no boletim do Nós e Universo. Tá joia? Forte abraço, até mais, pessoal!